Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dando continuidade ao nosso processo formativo. Eu sou o professor Valdir, eu tenho olhos e cabelos castanhos claros, uso óculos, né? Sou bem branquinho. Hoje eu estou usando uma camisa num tom de verde bem clarinho e estou à frente aqui da minha biblioteca, né, com os meus livros, materiais de estudo, pesquisa e alguns objetos aí que normalmente eu uso no meu dia a dia. Hoje, né, temos aqui dois amigos, dois convidados que vão estar conosco na formação, né, que é o Fábio Vieira e a Sirlene Neves, né? Fábio e Sirlene, sejam muito bem-vindos. Fábio, passo a palavra. Olá, sejam bem-vindos, caros professores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento formativo. Eu sou o Fábio Vieira, sou negro, sou professor de matemática e PEC na diretoria de Campinas Oeste. Estou sentado em um escritório, estou vestindo uma camisa azul com uma camisa de listras azuis, né? Camisa branca com listrada de azul. Enfim, estou com um sorriso no rosto pela alegria de estar aqui acompanhado do Valdir e também da Sirlene. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra para a Sirlene. Olá, professores e professoras de matemática, sejam muito bem-vindos à nossa formação. Eu sou a professora Sirlene Neves e também sou PEC aqui da diretoria Sul 3. Eu sou morena, tenho os olhos claros, eu uso um óculos de armação azul, eu tenho o cabelo castanho claro na altura dos ombros, estou usando uma roupa azul e estou usando um fone de ouvido com microfone. E estou numa sala ambiente de informática. Agora eu vou pedir para o Valdir passar o material para a gente dar andamento à nossa conversa de hoje. Caros professores, nós estamos aqui, né, Fábio, Sirlene e Valdir, nós vamos falar da SA6, do volume 2, da formação de etapa parte 1. Dando andamento à nossa conversa, a gente agora vai passar, pode passar, Valdir, o canal de acesso para o nosso material do Aprender Sempre volume 2. Lá tem todo o material do currículo, São Paulo Faz Escola, e assim por diante, material de acesso. Professor, se você tiver em mãos esse material impresso para nos acompanhar, será ótimo, mas se não, entra lá, clica aí que você vai achar, tá bom? O Valdir já colocou aí para gente o roteiro formativo. Valdir, volta 1, por favor. Isso, gente, roteiro formativo do 4º bimestre, tá bom? Você acessando lá, você vai ter esse roteiro, gente, que é importante a gente acessar, que ajuda bastante a gente a planejar nossas aulas, porque lá tem panorama das temáticas e metodologias do material Aprender Sempre, os objetivos de cada formação, os referenciais teóricos que nós usamos nas nossas formações, tem a distribuição das etapas e a pílula do conhecimento, para a gente saber quando é formação de etapa, quando é pílula do conhecimento, tem as sugestões de leituras, de vídeo, né? Trabalhos interdisciplinares de língua portuguesa com matemática, enfim, é um ótimo aliado para o nosso planejamento das nossas aulas. Agora sim, Valdir, vamos para os objetivos. Bom, vou ler os objetivos de hoje. Revisar o cronograma e a estruturação das formações da ATPC do Aprender Sempre referente ao 4º bimestre. Refletir sobre a relação entre a emoção e o processo de ensino-aprendizagem. Discutir sobre o impacto das emoções no processo de tomada de decisão. Analisar as atividades do Aprender Sempre, identificando elementos relativos às emoções. Agora a gente vai para o nosso primeiro momento. Cronograma e estruturação das formações do ATPC no material Aprender Sempre 4º bimestre.
Bom, gente, aqui a gente tem aquele famoso de onde eu venho, onde eu estou e para onde eu vou, né? Então, toda essa parte cinza é o que já foi, nós já falamos, mas, professor, você pode ir lá no repositório e procurar se você tiver alguma dúvida. Então, hoje nós estamos na SA6, no volume 2, parte 2, Relações, Raciocínio Lógico e Funções Executivas. Essas linhas brancas é o que ainda está por vir. É bom a gente anotar para a gente saber direitinho qual a data, o que a gente precisa assistir, tá bom? Na próxima tela, nós temos a estruturação das formações do Aprender Sempre. Então, a parte 1, a transmissão de etapa, da primeira à terceira série, com as pílulas, primeira, segunda e terceira série, e a parte 2, transmissão de etapa, que é do ano e série. Lembrando, gente, que as pílulas do conhecimento são vídeos curtos, que esses vermelhinhos que estão aparecendo aí, são esses vídeos curtos produzidos pela gente, né, especialista da área. Então, eu sou da terceira série, o Fábio é da segunda série e o Everaldo é da primeira série, tá bom? E aí são vídeos curtos de 5 minutos que a gente faz a aplicação dos conceitos de que são trabalhados nas formações de etapa. Para seguir, a gente tem aí como acessar, né, as formações. Se você, professor, perdeu alguma formação e quer revisitar também, você entra aí e tem um videozinho mostrando, tá bom? Só para lembrar, gente, vai nas quintas-feiras que é mais fácil achar matemática, tá? Então, aí nosso próximo momento é o momento de reflexão e onde tem uma perguntinha aí para a gente refletir hoje sobre nossos conceitos, e eu vou passar a palavra para o Valdir, que vai dar andamento a esse nosso momento. Valdir, é com você. Oi, Sirlene, agradecido aí pela abertura, né? Hoje nós temos aqui um momento de reflexão para que os professores possam fazer uma paradinha ali ao assistir o vídeo, né, e discutir com seus pares e com os professores, né, dos outros componentes curriculares, né, perguntando ao professor, né, professor, para você, qual a relação entre as emoções e o processo de ensino e aprendizado? Essas relações são importantíssimas para que a gente possa nos situarmos no processo, né, com o nosso aluno, com a construção do conhecimento, mas eu vou perguntar aqui ao professor Fábio, né, o que ele, quando nós falamos, né, em emoções, né, qual é a relação que ele processa das emoções e do processo de ensino e aprendizagem, Fábio? Então, Valdir, eu agradeço a pergunta e gostaria de colaborar no sentido que é muito importante a gente pensar sobre isso, não é? Porque dependendo de como o aluno chega, e isso é de uma forma tão abrangente que até nós, né? Dependendo das nossas emoções, a aula se torna diferente. Então, quando a gente fala de uma educação integral, Valdir, quando a gente fala de contemplar o estudante como um todo, nas suas diversidade e também singularidade, é importante a gente levar em conta as emoções, porque ela vai afetar, sim, o cognitivo. Há uma relação muito, muito íntima e a gente precisa, né, ter intencionalidade para, de acordo com as situações, as emoções positivas ou negativas, a gente ter artifícios e pensar em estratégias para que isso seja a favor da aprendizado, né, da aprendizagem dos estudantes. Eu fico pensando muito nisso. Às vezes a gente está numa sala que é mais introspectiva, a gente precisa pensar em estratégias para que eles falem. A sala está falante, pensar em estratégias com as metodologias ativas e outras coisas que ajude no foco, né? Dentro daquilo que o Valdir vem falando nas formações. Então, eu percebo, Valdir, que tem tudo a ver e tem muitas relações. A gente precisa trazer no nosso planejamento a questão emocional, porque ela afeta em muito
pelo menos na minha opinião, Valdir, o nosso trabalho, a eficácia, né, a efetividade da aprendizagem dos nossos estudantes. Eu penso dessa forma, Valdir. Passo a palavra de volta. Oi, Microfone Fábio. fechado. Realmente, tem muita sinergia aí com o que você falou. Eu quero ouvir um pouquinho a Sirlene, a professora Sirlene também, para depois eu fazer uma mistura aí, um fechamento dessa relação. Professora Sirlene? Oi, estou aqui de volta. Gente, eu também achei a pergunta muito pertinente, né? Especialmente nos anos que a gente fala de retorno de pandemia, as habilidades socioemocionais. Concordo com tudo que o Fábio falou. A gente precisa também, né? Nós matemáticos, que às vezes nós somos rígidos no nosso comportamento, deixamos um pouco a emoção retraída, e a gente precisa também pensar como as emoções dos nossos estudantes afetam o ensino e aprendizagem, né? Dentro daquele contexto todo que é a sala de aula, que é ali que funciona, é ali que acontece todo esse processo de ensino e aprendizagem, como a gente precisa refletir bem sobre isso, como estamos emocionalmente, como nós recebemos nossos estudantes emocionalmente, como que isso vai afetar, será que é todo dia que eu estou bem emocionalmente, será que os meus alunos todo dia estão bem? Depende do conteúdo, tem conteúdos, né, objetos de conhecimento a serem trabalhados e desenvolvidos nas habilidades, que são os temas que às vezes os alunos gostam mais, às vezes gostam menos, às vezes eles têm medo, né? Quem está em ensino médio nem tanto, mas tem alunos nossos, mesmo de ensino médio, que eles praticamente choram na sala porque eles têm, vamos falar a verdade, né? Medo da matemática, tá bom? Passa a palavra de novo para o Valdir. Valdir. É isso mesmo, Sirlene. A gente tem um comportamento aí, né, que é mais fechado, né, na área de exatas em si, né? Mas vou relembrar algumas situações, né? Que primeiro que é assim, quando a gente fala do processo emocional, né? Primeiro que nós não estamos falando só do estudante, nós estamos falando de toda a comunidade educacional, né? E isso também leva em conta, né, o processo do professor, né? Então, o professor também todos nós temos nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, e nenhuma ação que nós desenvolvemos, ação ou reação, né, é dissociada de emoção, né? Então, todo o nosso movimento de vida, ele é associado e ele é automaticamente, né, arraigado aí nos processos emocionais. Lembrando que a emoção, ela é um extravaso daquilo que nós temos internamente, né? E bem lembrado pela Sirlene, né, no pós-pandemia, né, os nossos processos emocionais, se não cuidados, pode nos levar aí à dependência, né, pode nos levar aos processos de depressão, né, e que a gente a cada ano estamos ouvindo mais aí dos nossos alunos, né? As faixas etárias dos processos depressivos vêm diminuindo muito, né? Em relação ao que nós estávamos acostumados. Mas, né, a emoção também é um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem, como nós vamos ver a seguir. Vou voltar aqui para a nossa tela. Obrigado, Fábio, obrigado, Sirlene, pelas contribuições, e vou voltar aqui para a nossa tela para que a gente possa falar um pouquinho das emoções e dos processos de ensino e aprendizado. Já comentamos um pouquinho sobre o primeiro processo, né, que são os processos emocionais primários. Vamos falar também dos processos emocionais para a tomada de decisão e um pouquinho sobre as reações aqui cognitivas. Bom, como eu disse anteriormente, né, emoção, processo emocional, nós temos a todo momento. Pode ser negativo ou pode ser positivo, né, esse processo
né, de interferência, como nós temos aqui os processos primários da alegria, da tristeza, da ira, do medo, do espanto ou da surpresa, do nojo e da repugnância, né? Então, nós temos aqui esses processos emocionais primários que estão conosco a todo momento, né? Eles estão na vida da gente, né? Desde a hora em que nós levantamos, se nós dormimos bem, nós já levantamos com um humor diferente, com um processo emocional diferente, e cabe lembrar que logo pela manhã, quando nós encontramos com as pessoas no nosso trabalho ou na nossa casa, e essas pessoas estão emocionalmente positivas, é bem provável que nós também teremos um processo diário aí positivo nesse dia. Mas se logo pela manhã nós encontramos pessoas que estão num processo emocional negativo, isso também nos abala e muitas vezes nos interfere no dia a dia, né? Faz uma interferência aí no dia a dia. Então, cabe ressaltar que os nossos estudantes também têm essa mesma impressão de quando nós entramos na sala, né, de nós estarmos positivos ou negativos, e eles também vão se desenvolver com base naquilo em que nós estamos trazendo para eles aí de uma carga emocional. Bom, trabalhado esse processo primário de que todos temos, nós temos aqui os processos emocionais para a tomada de decisão, que é o que mais impacta no processo de ensino e aprendizagem, né? Que é o medo, o bom humor, o mau humor, a tristeza, a raiva, a surpresa, né? Esses são elementos, né, que impactam diretamente na nossa tomada de decisão. E quando eu estou falando aqui de tomada de decisão do processo emocional, cabe relembrar que quando nós estamos falando da construção do raciocínio lógico, quando nós temos a estrutura da construção do raciocínio, nós estamos falando lá na geração de ideias, depois nós estamos falando na formação da imagem mental, da percepção, né? Do plano de ação para a tomada de decisão. Então, quando nós estamos com processos emocionais não fortalecidos, nós temos também uma defasagem nesse processo de construção do raciocínio lógico-matemático, e é claro que uma boa estratégia para que a gente consiga melhorar esse processo de construção do raciocínio lógico e, consequentemente, emocional dos nossos alunos, um dos elementos é o trabalho em pequenos grupos, onde eles podem trocar, onde eles podem fazer a construção e o professor fazer a mediação desses elementos e as intervenções necessárias sempre que possível. Então, esse processo de construção, né, do emocional, do processo de trabalhar o emocional, é um processo que nós precisamos trabalhar desde a hora que nós entramos em sala de aula, né, ou até mesmo antes desse processo de entrada de sala de aula, para que nós possamos, mediante o desenvolvimento das nossas atividades, criar fortalecimento e segurança nos estudantes para que eles possam desenvolver suas atividades, né? Para que nós não tenhamos mais aquela situação que a gente sempre ouve, que os alunos falam assim, eu estava tão ansioso que me deu branco, né? Eu não consegui desenvolver, mas por quê? Porque os processos emocionais, eles estão entrelaçados aí num processo de medo, num processo de constatação de eu ser bom ou não ser bom naquilo que nós estamos desenvolvendo. Nós precisamos quebrar um pouquinho esse processo para que a gente possa avançar na construção do raciocínio lógico e do raciocínio lógico matemático e, consequentemente, trabalhar a tomada de decisão,
que é tão importante e está muito fortalecida aí nesse período da adolescência. Bom, pensando aqui na construção, né, no processo de construção do raciocínio e das emoções, a gente tem um processo de reações cognitivas, né, que a gente precisa trabalhar aí enquanto educador, enquanto fomentador do processo de construção, né, do conhecimento, né? Então, a gente precisa ter em mente que as nossas situações, as nossas atividades, os nossos problemas propostos, né, são de grandes complexidades, né? Não são situações em que nós resolvemos automaticamente, não. São situações em que nós precisamos ter a percepção do todo, né? Ou seja, criar imagens mentais ou imagens mentais sucessivas, né? Trazer a construção e a percepção do todo para resgatar conceitos e conteúdos anteriores, traçar plano de ação, pensar em como nos comunicar e representar essa comunicação. Então, olha como que é complexo o processo que nós temos aí em relação ao raciocínio lógico, levando-se em conta que nós também estamos a todo momento com sujeitos, né, complexos, né, que trazem ali a sua identidade, o seu entorno, a complexidade do seu entorno, do seu lar, né, e o meio em que nós estamos inseridos, né, em se tratando do processo aí, do conhecimento, que é o espaço educacional da sala de aula, também já tem as suas complexidades, né, e os seus distratores aí, né, nesse processo que levam esse sujeito a perder aí o foco atencional. Então, nós precisamos cuidar desse processo para que o nosso estudante possa sentir aquela situação em que ele está, perceber essa situação, pensar em como ele poderia, em como ele pode traçar planos de ações, né, e agir, tomar a decisão, né, para que ele consiga, por meio do que ele tem anteriormente, por meio do que ele já conhece, né, dar continuidade e finalizar as atividades ou problemas propostos, né? E o espaço educacional é o espaço onde nós podemos errar, né? Onde nós podemos trabalhar o conceito do processo do erro, né? Por quê? Porque nesse espaço educacional a gente consegue trazer, a gente consegue propiciar ao aluno, né, que ele faça lá ele refaça todo o processo, né, talvez com novos caminhos, para que ele possa chegar aí na solução ou no desenvolvimento ideal para aquela atividade, usando a flexibilidade cognitiva, que foi um dos pontos que nós tratamos na formação anterior. Bom, dito isto, nós vamos passar agora para o terceiro momento das nossas atividades, e eu vou convidar o professor Fábio para que ele discorra sobre as atividades conosco. Professor Fábio, a palavra é sua. Obrigado, Valdir. É muito bom ouvir a sequência, né, o processo que você trabalha, Valdir, porque faz mais sentido nas nossas atividades. E agora, trazendo, então, o material Aprender Sempre que a gente trabalha, né, as questões, eu acho que dá para a gente ir tornando mais palpável e pensando em formas, né, eu acredito, Valdir, que a gente vai inspirando possibilidades de trabalhar com os nossos estudantes. Então, ó, na primeira série, começando nesse slide, nós temos a habilidade essencial, que vocês estão vendo aí, né, no quadro amarelo, que é uma habilidade lá do 8º ano, que fala sobre resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau. Então, nós já temos aí
os processos cognitivos, né, resolver, elaborar, e objeto de conhecimento, que é a função do primeiro grau. E a habilidade essencial, ela vai um pouquinho, né, ela coloca ali, interpretando, né, interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano, como vocês estão vendo aí na tela. Repara por onde que nós temos opções de trabalho. E é interessante falar que o material, ele traz uma proposta, né, de evolução, vocês estão vendo ali nas duplas de aula, onde ele vai falando da questão da algebra, opa, demorou para sair, Valdir, peço desculpas, algebrização, acho que é essa palavra, Valdir e Silene, algebrização, falei certo, me deu um branco agora, o Valdir falou disso, é isso mesmo? Algebrização... É isso mesmo, Fábio. Obrigado. E então, nas primeiras aulas, seria o início, né? Aí depois ele traz uma questão nas aulas 3 e 4 de resolver situações, problemas envolvendo um sistema. Depois, nas aulas 5 e 6, ele traz como que o sistema se apresenta e como que são essas representações no plano cartesiano. E para finalizar, nas aulas 7 e 8, a gente tem ali as situações, problemas de sistemas com o plano cartesiano. Então, tem todo um movimento gradativo onde ele vai, né, aprofundando dentro da habilidade. E aí a gente colocou também a questão de cada uma das aulas, ela vem com o início... obrigado, Valdir. O início, o desenvolvimento e a finalização. Então, são orientações importantes que tem no caderno do professor que a gente deve ir lá, utilizar e dar uma lida, porque, né, Valdir e Silene, tem opções de como começar o conteúdo, estratégias. No desenvolvimento, a gente fala também sobre cada uma das atividades e, no fim, na finalização, a gente coloca ali, né, sugestões de avaliação. E indo para essa atividade, Valdir, na aula, uma atividade da aula 3 e 4, onde ele coloca, né, na atividade 5, ele dá um sistema de equações e pede para que os estudantes elaborem, a partir desse sistema, possíveis enunciados. É bem interessante que essa não é uma atividade de início, mas é uma atividade depois, de certo modo, né, ter trabalhado o conceito, a gente pode ir utilizando. E aí eu passo para o Valdir para ele dar uma aprofundada de como isso poderia relacionar com as emoções. O Fábio, obrigado aí pela apresentação da atividade, né? Uma vez que a gente tem em mente que as emoções, elas nos acompanham em qualquer situação, né, sejam positivo ou negativo, o que vai acarretar aqui o processo de emoção? Vai acarretar o quanto o nosso aluno está preparado para o desenvolvimento da atividade, né, para que ele possa desenvolver e chegar lá no resultado, né, a tomar a decisão e chegar no resultado da atividade. Então, o que ocasiona esse processo de segurança que nós precisamos que o aluno tenha, né, para que ele possa desenvolver? O que ocasiona o quanto de conhecimento ele conseguiu adquirir anteriormente, para que ele possa resgatar conteúdos e conceitos, né, e possa desenvolver essa atividade de forma muito tranquila, né? É uma atividade em que, por base, a gente já tem lá nas séries finais do Fundamental, a gente já tem elementos para suportar a atividade, então ele precisa resgatar. Se ele tem domínio, se ele consegue resgatar os conhecimentos anteriores, ele desenvolve a atividade sem muita preocupação, sem muita ansiedade. Porém, se ele não desenvolve, se ele não consegue fazer a construção, a percepção e trazer elementos para que o auxilie nesse momento, quando chega na atividade, ele já começa a ficar ansioso, né? E essa ansiedade vai gerando aí processos em que ele não consegue se recordar de atividades anteriores, né? Que ele não consegue trabalhar outras atividades após essa atividade. Então, nós precisamos que, mediante uma dificuldade
né, de construção lógica dessa atividade, né, que o nosso professor esteja atento que, percebendo que o aluno necessita de um auxílio, faça a intervenção, faça a correção da estrutura lógica para que o nosso aluno possa se desenvolver e, consequentemente, deixar essa parte da ansiedade e do medo de lado e chegar ao resultado aí proposto, ou a discussão desse resultado proposto de uma forma mais tranquila e mais segura no desenvolvimento. Fábio, passo a palavra. Obrigado, Valdir. Indo para a segunda série, é interessante quando você fala, Valdir, isso é um exercício até para nós professores, né? Que muitas vezes a gente tem essa ansiedade, esses brancos, né? Então, é algo bem interessante para a nossa autorreflexão também, né? E, inclusive, eu diria que, pensando na nossa relação com os estudantes, né, nós temos, né, por meio dessas formações, mais ferramentas de lidar com isso, né, e é legal que nesse processo de desenvolvimento dos estudantes, a gente trabalhe isso com eles, né, e favoreça que eles consigam lidar com essas tantas emoções que o Valdir está trazendo. Bom, na segunda série, a habilidade essencial, pessoal, como vocês estão vendo na tela, é uma habilidade do ensino médio, a EM 13 MAT 505, que diz sobre resolver problemas sobre ladrilhamento, ok? Então, esse já é o objeto de conhecimento, os ladrilhamentos, vai falar também sobre polígonos, ângulos, e ali a gente colocou em negrito alguns pontos para a gente pensar, né? Para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos, que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Então, temos 3 palavras bem importantes para a gente levar em conta, que é o resolver problemas de ladrilhamento, é um ponto importante, né? O material vai trabalhar em cima disso, mas ele trabalha também em cima do conjecturar e generalizar. Então, ele dá uma abertura para que a gente explore questões investigativas, a gente explore essa parte de modelo, de criar generalizações, pensar em padrões, em coisas relacionadas a isso. E lá no material ele começa, né, nas aulas 1 e 2, falando sobre ser regular ou não, como vocês estão vendo ali no título, ele fala do que é um polígono convexo ou não convexo. Nas aulas 3 e 4 fala também sobre a questão dos polígonos inscritos ou circunscritos, ele dá uma base conceitual bem legal e vai avançando. Nas aulas 5 e 6 ele fala sobre os polígonos regulares na pavimentação, aí já entra em cheio na nossa habilidade. Para finalizar, ele traz os problemas, né, propostos e tenta contemplar aí toda a habilidade. Avançando para a atividade, nós temos então uma atividade das aulas 7 e 8, onde é colocada uma situação de revestimento, ok? Onde ele coloca um octógono e propõe o seguinte, né? A gente está fazendo um revestimento e eu estou utilizando um octógono e para preencher esse espaço, né? Qual seria a medida do ângulo? Olha que interessante, ele não pergunta bem do polígono, mas ele pergunta da medida do ângulo desse polígono regular que se encaixa perfeitamente. Então, todos esses processos, imagina os processos que o estudante precisa percorrer para conseguir responder. E aí passo para o Valdir para que ele possa falar mais de como as emoções incidem aí nessa atividade. Valdir. Olha, Fábio, tem uma palavra aqui, voltando aqui para a habilidade, né, além do resolver conjecturar, tem generalizando padrões. Então, uma forma da gente melhorar aqui o processo emocional, melhorar o desenvolvimento dessas atividades com os nossos estudantes, é eles entenderem como se chegou à padronização, né, como que a gente gera uma padronização, né, e eles já estão aqui mediante aí o material, a experimentação, eles podem, então, trabalhar com esse material, né, com cartolina ou outro material qualquer,
trabalhar essa parte experimental e depois entender esse processo, né, de padronização, que a gente inicia pelos problemas, né, da vida cotidiana, e depois que a gente verifica uma certa constância de resolução para um tipo de problema associado, a gente padroniza por meio das fórmulas, por meio do processo aí todo de cálculo, né? Mas eu acho que é importante que o aluno entenda essa padronização para que a gente consiga aí diminuir a ansiedade e ter mais fatores experimentais. Fábio. Olá, a Silene agora. A gente finalmente chegamos à terceira série. Como o Fábio já falou, a gente tem aí as aulas duplas, né, o movimento metodológico, iniciando, desenvolvendo e finalizando, que são as partes lá do material, onde nós, professores, devemos ler para saber qual é a intencionalidade das aulas, né? Então, a gente precisa ler aquilo com bastante calma, para a gente saber qual é a intenção do material para aquelas aulas. Então, as duas primeiras aulas vêm distância de 2 pontos, depois pontos alinhados sobre uma única reta, o valor do ângulo entre duas retas, as retas paralelas perpendiculares, que estão diretamente ligadas a essas duas habilidades. A primeira é do sistema cartesiano, onde a habilidade está ligada a usar, né, as coordenadas cartesianas e representar pontos, figuras, relações e equações no plano cartesiano. A segunda habilidade já é a habilidade da equação da reta, né? Uma habilidade que está ligada à equação da reta. E o estudante, o que a gente precisa desenvolver com o estudante? Ele precisa reconhecer os significados do coeficientes e as condições que garante paralelismo e perpendicularidade entre as retas. Agora a gente vai lá para a atividade para ver como é que está funcionando. A atividade escolhida, gente, é das aulas 7 e 8, e é lá do Saresp 2015, foi adaptado. É aquela clássica atividade onde é dado o plano cartesiano, uma reta, e é dado um ponto, e o estudante, o comando da atividade ele precisa achar a equação dessa reta. Ou seja, está muito ligado ao que o Fábio falou muito lá na primeira série, né, gente? Porque o estudante tem que sair lá da GA, da geometria analítica, e passar pela função do polinomial do primeiro grau. Ou vice-versa também, né, professor? A gente pode fazer as duas coisas. E a emoção, que o Valdir vai falar daqui a pouco para a gente, ele pode estar ligada às escolhas que os nossos estudantes têm que fazer para resolver isso, né? Porque ele pode usar sistema, que o Fábio até falou sobre isso, sistema de duas equações, ele pode fazer por determinante, ele pode achar a equação geral, né, onde ele precisa achar o coeficiente angular, e ele pode também olhar as relações trigonométricas e usar a tangente aí, tá bom? E aí a Valdir agora vai explicar para a gente como tudo isso vai direto para as emoções. Valdir, é com você de novo. Oi, Silene, obrigado. Justamente esses pontos aí da emoção que você fala, da escolha, da tomada de decisão, né? É bem explícito que o nosso aluno, a todo momento, ele precisa fazer a tomada de decisão, e essa tomada de decisão, ela vem toda acompanhada das emoções, né? E normalmente, quais emoções, né? Vamos esquecer um pouquinho as emoções primárias, né? E vamos trabalhar aqui as emoções que são mais presentes em sala de aula, né? Que é o medo, né? O processo do medo, o processo das ansiedades que nossos alunos têm. Então, ter as opções que você nos trouxe aí de resolução, que o aluno tenha a opção de resolução é uma vantagem muito grande, mas ele precisa resgatar esses conhecimentos e cabe a nós, professores, relacionar a atividade com esses outros conteúdos para que nós consigamos aí melhorar a relação do aluno, a visão do aluno, e melhorar o processo, né, de aquisição, de que ele possa revisitar esses conteúdos
conteúdos a todo momento que aparecer uma atividade nesse formato, né? Então, é importantíssimo que esse fator das relações entre uma atividade e outras atividades existentes, para que o aluno tenha segurança, para que ele possa tomar a decisão, partir para o plano de ação e desenvolver a atividade de uma forma mais tranquila, de uma forma menos apertada, menos tumultuada mentalmente falando, tá? Obrigado, Sirlene. Eu vou passando aqui. Obrigado, Fábio, também, né, nesse terceiro momento. Então, hoje, né, nós estudamos um pouquinho, revisitamos os cronogramas e a estruturação da TPC, refletimos sobre a relação entre emoção e o processo de ensino e aprendizagem, né? Discutimos um pouquinho sobre o impacto dessas emoções na tomada de decisão com as atividades que os nossos alunos precisam desenvolver, né? E analisamos um pouquinho também lá o material do Aprender Sempre. Bom, professor, conte para nós o que você está achando das nossas formações, seja por meio aí do QR Code ou pelo link, né, que aparece para vocês aí na tela. Sempre deixamos nossas referências para que vocês, professores, possam se aprofundar sempre que necessário, né? Vou voltar aqui com os meus colegas, né, a Sirlene e o Fábio, né, para que a gente possa fazer aí o nosso fechamento. Fábio, por favor, suas considerações finais. Valdir, agradeço a participação de todos que acompanharam, né, mais essa TPC, principalmente de sua e da Sirlene, né, que estiveram comigo neste momento formativo. Desejo a todos um bom trabalho e até a próxima. Passo a palavra. Sirlene, por favor. Eu começo agradecendo o convite, participar dessa formação, gostei muito, é muito bom sempre refletir aqui junto com colegas. Eu quero agradecer a companhia dos professores com a gente até esse momento e agradecer também a toda a equipe que faz parte do projeto Aprender Sempre. Tchau, gente, até a próxima, passa a palavra, Valdir. Bom, Sirlene, Fábio, muitíssimo agradecido por vocês estarem aqui colaborando e abrilhantando a nossa formação, né? Esse é mais um processo aí da nossa continuidade formativa. Agradeço a equipe técnica que nos tem auxiliado. Uma boa semana a todos, fiquem bem e até o próximo encontro.